Boa noite a todos que estão nos acompanhando. Eu sou Hugo Nogueira, sou economista, que traz as notícias do dia a dia da economia mundial, traduzindo aí tudo para você. Hoje nós estamos aqui no nosso quarto episódio do nosso podcast. Temos aqui a presença dos nossos ilustres aqui, o presidente da AENVIC e o nosso secretário de Desenvolvimento Econômico de Vitória da Conquista. Temos aqui hoje também a presença de Rossani, né? E vai ser um bate-papo muito bacana, muito legal. Você que está nos acompanhando aí pode encaminhar suas mensagens, suas perguntas, que ao final aqui do nosso encontro a gente vai estar lendo, trazendo aqui. E não deixe de acompanhar todas as nossas discussões. O tema do nosso podcast hoje vai ser justamente indústria, né? Esse vetor de crescimento da economia brasileira e como isso daqui, como esse segmento, esse setor impacta o nosso dia a dia, as nossas vidas, né? Então, como o polo industrial vem contribuindo para o desenvolvimento econômico de Vitória da Conquista e região. Então, como todos sabem, né, Conquista está inserida em um contexto em que ela é uma cidade polo e hoje nós iremos discutir diversas questões, inclusive o polo têxtil de Vitória da Conquista, né? Então, passo a palavra para a Rossani, para ela fazer as considerações iniciais e em seguida para os nossos convidados. Boa noite, vocês que nos assistem. Já foi dito aqui que estamos ao vivo. E é interessante que vocês também participem, né? No chat está aberto aí para perguntas, sugestões, e ao longo do bate-papo a gente vai colocar também sua pergunta no ar. Agradecer aqui, né, a presença de José Luiz, que é o presidente da AENVIC, Marcos Ferreira, secretário de Desenvolvimento Econômico, né, por ter aceitado o convite do nosso podcast, que é mediado pelo economista Hugo. E aproveitando já agradecer, né, aqueles parceiros que patrocinam e que apoiam o nosso podcast, que trata de desenvolvimento econômico, né, progresso, empreendedorismo. A ACEVIC, Associação Comercial e Empresarial de Vitória da Conquista, que é parceiro desse podcast. Também a AENVIC, Associação das Indústrias de Vitória da Conquista, cujo presidente está aqui conosco, uma honra receber. A Vita Saúde, que é uma outra empresa, né, que fomenta e dinamiza o segmento em nossa cidade e região. A WL Agência de Viagens, Uro Hemodiálise, Dona Santa Biscoitos, que vem se despontando aí, né, na área de biscoitos e sempre apoiando, recebendo os nossos convidados um camarim, tem aqui biscoitos à mesa e depois a gente degusta tudo. E hoje, né, também o Box 111, que teve a gentileza de enviar um vinho da sua adega, né, para que os nossos convidados possam degustar após esse bate-papo. Durante não dá, né, Marcos? Não, é dos convidados, E aí a gente deixa para brindar após, né, o bate-papo para comemorar, né, que com certeza vai ser sucesso. Maravilha. Então, vamos apresentar aqui os nossos convidados, né? Primeiramente, Marcos Ferreira, ele que é administrador de empresas pela UFBA, foi diretor executivo da Rede Bahia, diretor-geral também da TV Sudoeste durante 14 anos. Rapaz, seu currículo é extenso, viu? Verdade. Diretor de Relações Internacionais na Arena Fonte Nova e vice-presidente da Confederação Brasileira de Futebol para a região Nordeste. Colunista da nossa plataforma aqui, da Link News, e assina o quadro Atual, etc. e tal. Também já foi aí secretário municipal na Prefeitura de Vitória da Conquista. Né? E ainda é secretário, né? Há 9 anos. Há 9 anos aí está na pasta de desenvolvimento econômico do nosso município, né? E também atuou aí, para finalizar, como diretor executivo da Band FM durante 5 anos, né? Atualmente, lembrando que agora Marcos, né, está também colaborador, fazendo parte da equipe da tradicional Rádio Clube de Vitória da Conquista, ali no esporte, comentarista, e contribuindo, né, com a experiência que ele tem com esse currículo, né, não pode ficar engavetado, né? Falando agora do nosso convidado, né, José Luiz Mendes Marinho de Andrade, ele é empresário com atuação nos setores industrial, comercial, imobiliário e de saneantes. Preside o Conselho de Sócios da TU e o Grupo Marinho de Andrade. Também ocupa a presidência da AENVIC, que já dissemos aqui, que é a Associação das Indústrias de Vitória da Conquista. Foi eleito diretor da região Sul e Sudoeste do setor de saneantes da Bahia, 2025 a 2029. A trajetória de José Luiz inclui participação em processos de expansão empresarial, modernização industrial, gestão de negócios familiares e articulação do setor
produtivo regional. E fugindo aqui à regra, eu vou acrescentar que Zé Luiz, eu tive a honra de que ele fosse meu aluno, né? Isso há um tempo bem remoto, eu comecei muito jovem. Continuo sendo, viu, Rossane? Comecei muito jovem. Muito Prazer estar aqui com o José Luiz também. Então, a gente passa a palavra para vocês fazendo as considerações iniciais, né? E em seguida, vamos para o que interessa, né? Discutir desenvolvimento econômico em Vitória da Conquista e região. Marcos? Bom, boa noite a todos que estão prestigiando esse nosso bate-papo, né? O formato desse podcast é bacana por isso, porque ele é muito, além de interativo e a dinâmica instantânea, lembra muito rádio, né? Por assim dizer. E essa instantaneidade faz com que a gente não tenha nem tempo muito para pensar antes de falar, né? Mas como você já deu aí um pouquinho dessa minha folha corrida, né, que você apresentou. A gente compactou, viu? A gente vai se acostumando, mas o mais importante como você, foi a provocação que você, Rossane, Hugo e os demais amigos, colegas da Link News, com a presença de fato ilustre de Zé, meu amigo Zé Luiz, presidente da Envic e CEO aí uma das maiores empresas empregadoras que dá emprego em Vitória da Conquista, a TIU, um grupo, né? Marinho de Andrade, para discutir uma área fundamental, e agora à frente da pasta, porque foi citado aí 9 anos na prefeitura, quase 9 anos, são 8 anos e meio, mas 4 deles foi no gabinete, que me deu realmente também uma noção bacana do todo, né? Foi a minha primeira experiência na área pública, eu sou forjado da iniciativa privada, como você também discorreu aí, e agora há quase 4 anos, né, com a prefeita Sheila, honrado com a permanência na Secretaria, à frente da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, que é justamente um dos braços, né, que é a porta de entrada dos serviços, do comércio e também da indústria, tão sofrida, né, e tão esquecida nos últimos anos nas esferas, e eu não estou fazendo aqui exclusão da prefeitura, estou fazendo uma meia-culpa, inclusive, disso aqui, que a gente está tentando corrigir, num setor que emprega tanta gente, milhares de pessoas, e que precisa desse apoio fundamental para o crescimento dessa cidade, como foi citado aí nos temas que nós vamos abordar, inclusive o polo têxtil que se avizinha. Boa noite, Hugo. Boa noite, Rossane, Marcos, a todos os ouvintes. É uma alegria muito grande estar aqui hoje, poder falar sobre nossa cidade, sobre a indústria. Eu falo assim, eu venho de uma família que há 70 anos está na área industrial. Então, agradecer a oportunidade e poder compartilhar um pouco com os ouvintes, com vocês, um pouco da minha experiência. E falar sobre indústria, para mim, é uma coisa que me deixa muito feliz. Eu acho que Conquista tem a gente tem realmente uma história na indústria, né? Desde a década de 50, que essa história vem sendo escrita. E uma alegria muito grande poder estar aqui para contribuir. Maravilha. Vamos começar saber de Zé Luiz como que está estruturado hoje, né, atualmente, o polo industrial de Vitória da Conquista, ou seja, quais são os principais segmentos representados hoje no nosso polo industrial? A indústria conquistense é muito bem representada hoje no estado, né? A gente tem uma série de segmentos hoje na nossa indústria. A gente tem um centro industrial da década de 70, ele é bem ocupado, são 101 indústrias hoje no centro industrial. A gente tem o segmento de nomes sanitários, o segmento de alimento, vestuário, o segmento de plástico, né? Colchões, alimento. Então, Conquista hoje, ela realmente tem um leque de indústrias que faz um trabalho muito importante hoje a nível do estado e exporta os nossos produtos, né? Eu sempre falo que a mão de obra conquistense é muito especializada, né? A gente deu essa sorte de ter a questão da educação, as faculdades. Então, Conquista realmente conseguiu avançar muito na questão de indústria. Maravilha. Quantos empregos ali, mais ou menos, ali dentro, só no centro? A indústria de Conquista hoje gera 16 mil empregos. Certo. Em torno de 16 mil. Representa 16% do PIB de Conquista. Você fala diretos e indiretos, né? 16 mil empregos diretos. Direto. Bem significativo, né? A DAS está no meio aí? Sim.
A DASA é o maior empregador do município, da indústria, né? Depois da prefeitura. Depois da prefeitura. São empregos que têm uma remuneração um pouco acima da média do mercado, Sim. né? Além disso, a indústria aí afeta toda uma cadeia produtiva que, não sei se vocês têm esse dado, né? Mas vocês têm uma noção aí, Vi, que tem essa informação de quantos empregos indiretos a indústria de Vitória da Conquista consegue gerar? A gente pode multiplicar por 4, né? Geralmente se faz essa conta, 3 ou 4. Isso. Alguns dizem 5, mas eu acredito que hoje em dia isso reduziu um pouco. Isso em Vitória da Conquista e região, né? Sim. Lembrando que muita gente vem de Planalto, Itambé, trabalha aqui no decorrer do dia e retorna para suas E a residências, né? indústria tem esse fator importante que é qualificar a mão de obra, né? A indústria é um qualificador da mão de obra. Então, você imagina, quando eu falo assim da mão de obra conquistense, realmente a nossa indústria, a indústria conquistense, ela vai fazer 70 anos de existência. Então, isso traz Molda, né? Molda uma cultura. É. Quando eu me refiro à questão de educação das faculdades, a UESB, né? E com a chegada das faculdades particulares, a UFBA, isso ajudou muito a indústria. Com certeza. Eu queria contar uma historinha aqui, se você me permite, Sandrine, sem Claro, quebrar aí o mas- roteiro Fica à vontade, cheio Marcos. de Hugo, que eu acho que é muito importante, foi uma experiência muito nova para mim. Quando eu cheguei na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, a nossa SMDE, né, a convite, ou designado, melhor dizendo, para a prefeita Sheila, e ela me deu essa missão e disse, olha, eu queria ver muito aquilo funcionando, aquilo tem que ser uma conexão, né? Você veio dessa área e tal. Os motivos que eu fui escolhido para lá foi esse, né? A pandemia atrapalhou muito os colegas que lá me antecederam, foi horrível, né? As pessoas não podiam nem trabalhar, enfim. Mas não é disso que eu quero falar. Aí eu comecei a entender. Como já foi citado aqui, né, isso não é vantagem nenhuma, é só porque é a idade, viu? A idade o bom de ser velho, viu? Tem um Tem história para repertório, contar, né? repertório, né? Você que está me ouvindo aí, o bom de ser velho é ter história para contar. Então, essa foi a coisa. No meu caso, quando eu comecei a ligar para as empresas, né, fazer os contatos, era uma espécie de reapresentação. Porque foram quase 15 anos aqui na TV Sudoeste, depois mais 5 numa rádio, né? E agora eu já tem um ano já na clube, olha como passa ligeiro, né? Nessas atividades que faço em paralelo. E não tive grandes, mas aí comecei a notar uma resistência, que não tive muito lá eu quero até fazer justiça, não enfrentei muito isso no centro industrial, até pela carência das pessoas, né? dos bravos empresários que estão lá. Eu diria que abandonados depois da extinção da SUDIC, que é quem cuidava e dava assistência a isso. E a gente vai chegar lá, eu quero falar da minha visita ao secretário de Desenvolvimento Econômico do Governo do Estado, doutor Angelo Almeida. Tem mais de um ano que ele fez, nós falamos sobre isso e nada aconteceu, mas isso é outro momento. Quero falar da minha experiência. Quando eu ligava para as empresas, as pessoas não queriam me receber, eu tinha que usar, até sem falsa modéstia, Rossani, um prestígio pessoal para dizer, eu queria visitar, e estou aqui agora na Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Aí a pessoa me respondia de duas maneiras, e eu não sei qual era das duas a pior. Primeiro que ele dizia, tem mais de 4, 5 anos que ninguém vem aqui, daí da prefeitura. Então, quando ele dizia de 4 a 5 anos, ele não estava falando de governos pretéritos, não de outros governos, estava falando do nosso, desde ESE e daquele momento de Sheila, que estava começando ali, um pouco naquele ano ali, tinha acabado de assumir, né, em função do infortúnio da passagem do ex-prefeito Eza. Então, isso já me deixava encabulado e meio desconfiado. A outra ainda era pior. Não, vem aqui sim. Vigilância sanitária e postura. Como que diz? Vem aqui para me ferrar. O pessoal da DAS, que é um pessoal do Rio Grande do Sul, que ele falou aqui, Zé lembrou bem, são 7.200 empregos, salvo engano. 7.200 empregos diretos. Hoje é um dos maiores parceiros da minha secretaria, da nossa secretaria. O cara nem queria me receber. Meu amigo Juliá, querido, um abraço. Mas eu tenho que contar essa história aqui. Hoje somos parceiros, amigos, né? E isso mudou. Mas ele não queria nem me receber. Para receber, eu tive que usar um vencimento. Eu disse, olha, se você me receber aí, eu vou com a prefeita. Vou com a prefeita, vou com o presidente da Câmara, vou com o... Aí fui, na época era do DEA, presidente da Câmara, levei Hermínio, levei uma série de vereadores, uns 4 ou 5 secretários, e aí fizemos. Aí veio o presidente eles também fizeram a parte dele. João, alguma coisa, que fale o segundo nome. Um rapaz jovem do Rio Grande do Sul, o presidente da DAS veio para receber a prefeita e lavamos a roupa suja lá. E hoje é um dos maiores parceiros que eu tenho na secretaria, através até do nosso banco de currículos, né? Frequentemente, fizemos
Abrimos 200 empregos recentemente, né? Numa semana foi feito, 600 pessoas se inscreveram para trabalhar como multioperador. É outra história. Tudo que tem de sobra de pano, etc, vai para a minha economia solidária, a nossa economia solidária. Enfim, isso é uma história que eu queria contar, porque aí eu cheguei, eu vou dar um exemplo que eu também gosto demais para encerrar, senão eu falo demais, radialista conversa demais, já dizia Zé Guzmão, né? O nosso professor, né? Edilton, né? Também que eu não posso esquecer, esse meu professor. Eu cheguei um dia, tem várias empresas, assim, foi assim também lá no Centro Industrial, mas conversando com o Marquinhos, né, da tia Sônia, nosso amigo, e eu disse, Marcos, talvez até você não esteja precisando de nada. Eu fui lá visitar a empresa dele, fiquei muito honrado, porque ele mesmo foi me receber, embora com seus diretores, e você pode até não estar precisando de nada. Mas se faltar uma lâmpada aqui na sua rua, não ligue para a SESEP, não ligue para lá, para a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, porque a porta de entrada da indústria, do comércio e dos serviços, de agora em diante, passa a ser a Secretaria de Desenvolvimento Econômico. E assim tem sido feito. E eu quero que ligue para mim mesmo, que a gente aí, eu ligo para o secretário, Japa, não sei o quê, Luizão, me acorde aqui e tal. E acho que essa é a relação. É uma né? secretaria fiscalizar, fazendo até um registro, essa meia-culpa, né? Fiscalizar, faz parte também, né? A vigilância sanitária, posturas, etc. Tem que fiscalizar, que é natural, arrecadar, o município não vive sem isso, mas apoiando, acima de tudo, para depois cobrar. Essa é a minha... Ô Marcos, pegando essa sua fala, pegando esse gancho, você disse que no primeiro momento sofreu resistência, né? E aqui nos bastidores, antes de iniciar o nosso podcast, a gente estava falando justamente sobre isso, né? Muitas das vezes, o empresariado aqui no Brasil, ele foi tratado como vilão, né? Como um explorador, enfim. Então, a gente precisa, através das instituições, mudar... Culpa de alguns governos que estão por aí ainda, né? Isso, mudar essa forma de enxergar o empresário, porque quem gera riqueza na sociedade é o empresário, né? Ele que é o motor do desenvolvimento da economia. Então, assim, como é que você explicou, né? Como é que você conseguiu reverter isso? Porque o empresário, por outro lado, também, ele se assusta, né? Olha, ninguém me visita aqui há 5 anos, quando chega é para cobrar alguma coisa. Naturalmente. E agora, nos últimos tempos aí, a nível federal, a gente está vendo aí taxas e mais taxas, absurdo. Né? E Zé falou sobre exportações. Então, Conquista também está se tornando polo de exportações, não somente do agronegócio, né, com café, mas também com produtos acabados aí através da indústria. Aí a pergunta vai para vocês, né? Porque aqui o podcast é muito bacana porque a gente sempre envolve iniciativa privada e o setor público, né, trazendo essas duas visões. Até porque daqui tem que sair acordos assinados com o secretário pela porta, né? Vamos lá, a pergunta é, Tomara, o que é que o poder público vem fazendo, né, para fortalecer essa missão aí junto ao empresariado, ao setor industrial em Vitória da Conquista. E agora trazer a questão das exportações. Com a taxação aí do governo estadunidense, afetou diretamente a indústria de Vitória da Conquista, Zé? Você que está na presidência da Envic, né? Primeiro, eu quero até frisar o apoio que a prefeitura vem dando à indústria, à Envic, né? Esse relacionamento vem cada vez mais afinado. Eu vejo que realmente a gestão ela tem assim um entendimento bem formado sobre a necessidade de andar junto com a iniciativa privada e gostaria de deixar aqui, frisar essa importante parceria. E a gente tem tido esse apoio da prefeitura em várias solicitações, né? A questão da taxação americana aí, a indústria de transformação de Vitória da Conquista, ela não tem o seu faturamento na exportação. Agora, o que nos preocupa muito é o dólar, porque a nossa preocupação é que essa relação que está estremecida venha prejudicar o dólar subindo. Isso gera uma preocupação muito grande para a indústria de transformação. Aquisição de insumos, né? Sim, que comercializa seu produto dentro do país. Então, nesse momento, quem vem sofrendo muito são as indústrias de fruta, né? Algumas indústrias também da área de petróleo, de óleos. Então, o café também. Mas a indústria de transformação conquistense, ela não tem o faturamento dela, a importância do faturamento dela na exportação. Quando eu me refiro muito de exportação, eu me refiro que a Bahia ela faz divisa com 8 estados da federação. Então, exportar para os estados vizinhos, isso é muito bom para a Bahia. E aí, assim, a indústria conquistense hoje ela trabalha
muito em outros estados, né? E, de fato, é exportar o nosso produto, né, para os estados aqui do Brasil. E você acredita, Zé, que pelo potencial, né, que tem o nosso polo, o perfil dos empreendedores também, está aquém? Deveria estar melhor? Sim, o empresário ele é um eterno insatisfeito, né? A gente não consegue atingir números que nos impressiona. A gente sempre vai buscar um resultado melhor. O know-how conquistense, nesses segmentos que eu me referi, ele é fantástico. O empresário conquistense, ele realmente tem criatividade, ele inova, o desenvolvimento funciona aqui nas indústrias. E os produtos que a gente produz são muito bem aceitos. Então, o apoio, tanto do Estado quanto do município, é de suma importância para o crescimento da indústria conquistense e baiana, né? Ô Zé, eu vou passar a fala para Marco, mas assim, você falou algo muito interessante, porque nos jornais aí, Brasil afora, a gente está discutindo muito, Marco, o impacto da comercialização dos produtos brasileiros nos Estados Unidos. Mas aí você trouxe uma outra ótica. A ótica justamente do aumento de custo para a comercialização dos produtos no mercado nacional. Ou seja, a indústria que depende ali dos insumos estrangeiros, né? Por conta ali de uma insegurança jurídica, uma variação cambial, o dólar vai ficar mais caro, consequentemente esse empresário vai adquirir um insumo também mais caro. Isso na composição de preço dele vai afetar, a margem de lucro dele vai reduzir, se ele não conseguir aí passar para o consumidor final o aumento de preço na sua totalidade, né? Então, assim, você passou uma visão muito bacana que a gente não está discutindo isso aqui no cenário nacional. Mas aí, pegando esse gancho aí, esse viés do lado do poder público municipal, o que a gente consegue fazer aí, Marco, para conseguir dinamizar essas ações do poder público junto às empresas que estão situadas no Distrito Industrial dos Emborés e indústrias em geral, indústrias né? em geral, né? Bom, vamos voltar aqui primeiro a essa questão da taxação. O Zé Luiz estava falando aqui, o presidente estava falando da questão do dólar, né? E dessa volatilidade do dólar, sobe, desce, etc. Então, como se isso já não fosse imperioso e difícil, tem um gênio que quer tirar o dólar, quer substituir o dólar. Tem um gênio que quer tirar o dólar, né? E fazer uma moeda. Fazer guerra, né? Para fazer uma moeda diferente e tal. Eu imagino que seja o Ien, né? É o que ele esteja pensando, né? Só pode ser uma coisa. Mas, enfim. Em relação ao centro industrial, foi sempre uma espécie, desde a época da TV Sudoeste, Rossani, a gente sempre teve aquilo uma coisa mais afastada, Sim. até para geograficamente, né? Tipo, ia lá, o perigo, aquele absurdo da Via Bahia até hoje, né? Mas não antes de Via Bahia, dos morticínios, etc., que acontecem ali, a reboque dos trabalhadores. Era um lugar meio distante, né? A gente não tinha... E eu comecei e fui lá conhecer. A gente foi lá através dos nossos setores, né? O pessoal do Tudo Fácil, que é uma plataforma que nós temos lá para renovação de alvarás, a alteração de KNAI, a abertura e baixa de empresas, a parte de assistência psicológica, que é muito forte, né? Lá com a Jamília, que a gente faz da palestra, treinamento, capacitação, atende localmente lá na secretaria, serviço psicológico, na terapia mesmo. É uma psicóloga e que vai nas empresas, faz palestra nas empresas, geralmente de manhã cedinho, antes deles fazerem o café. Então, quer dizer, tem toda essa interação. E a gente começou a ver o drama. Qual é o impedimento legal? Existe um pré-requisitos em outras cidades, principalmente da região metropolitana de Salvador. E aqui, salvo engano, é um dispositivo, uma lei, ou mesmo eu vou lembrar o ordenamento jurídico do governo Guilherme, do doutor Guilherme Menezes, onde você pode privatizar, onde você pode municipalizar o centro industrial. Mas é aquela história, como eu dissesse, eu sempre disse, eu mostrei essa lei, eu mostrei essa lei para a prefeita Sheila, uma certa feita, mas aí disse a ela, mas aqui tem o seguinte, é ônus e bônus, né? Vamos dar um exemplo que eu sempre gosto de dar da simpática cidade de També. Ele é como se anexasse També para a conquista. Tudo bem, são 50 mil votos a mais, mas 50 mil problemas, idem, né? Então você tem que pensar nisso. Conversei isso lá em Salvador com o secretário Ângelo. Porque há essa possibilidade, né? Agora tem que ser discutido com a associação, com as pessoas, porque eles estão literalmente abandonados ali. A prefeitura tem um impedimento legal até de fazer alguma coisa.
mas faz por consciência. Eu estou falando de iluminar, de limpar, de asfaltar, etc. Que é uma grita, a maior grita do povo. A principal de todas, hoje, me parece que é o transporte, porque a maioria das empresas tem que fazer isso de forma privada, seja com vans, carros pequenos, etc. e tal, e os trabalhadores iriam andando, o que, além do sacrifício, é um duplo, né, perigo com aquela travessia fatal ali, em função da não duplicação, do não cumprimento dos contratos da concessionária protegida por determinado naipe de políticos, até hoje. Vai voltar aí ela mesmo com outro nome. A gente sabe já como é que... É só perguntar a Zé Maria Caires como é que funciona. É fácil, ele entende mais do que eu. Mas então há um impedimento legal, há essa questão de ter estrutura e braço para fazer, que não dá para fazer, usando uma expressão do futebol, armengue, né? Fazer um puxadinho, vamos lá, fingir que está ajudando. Eu finjo que ajudo, você finge que está se recebendo também. Então, tem absurdos ali que acontecem, sem falar daquelas questões que eu não quero nem entrar aqui no mérito, que é mais talvez uma... Não sei se seria interessante, se é de bom tom falar sobre isso. Invasões, grilagens, etc. Né? E eu estou falando, não é grilagem de invasões de pessoas, né? Os MSTs da vida, não. Né? Com todo respeito aos movimentos sociais, sem nenhuma demagogia. Mas são tubarões mesmo que vão lá, cerca e diz que é meu e acabou. É terrível isso que acontece lá. Ou mesmo uma fábrica... 40%, Marco, de invasão. Imagine, você permitir, como eu fui visitar uma fábrica de uma senhora e sua filha, que dá 70 empregos. Vou dar o nome aqui porque eu fiquei encantado com ela, a Tibum. Aqueles pãezinhos que você tem lá, que você pega no supermercado, vai no supermercado e tem lá, aqueles pães integral e tal, muito bem feito. A mulher dá 70 empregos diretos, ela e a filha dela no comando ali, né, mamãe. E do lado é permitido colocar um lixão. Quem é que permitiu que aquilo aconteça? Isso é absurdo. Ela tem uma tela lá e tem que fazer, ficar bombardeando todo dia lá. Ô, Marco, quando essas anomalias, só para concluir, eu conversei isso tudo lá em Salvador com o secretário Ângelo e ele falando, enaltecendo, eu fui lá tratar dele do polo texto, que é outro tema que certamente lá na frente nós vamos tocar. Aí ele teve até uma relação engraçada, porque ele é de Feira de Santana, estou até dando um spoiler logo, ele perguntou por que Conquista ia ter e Feira não ia ter. Eu disse, não sei. Né? Aí você tem que perguntar aos feirenses. Né? Mas, enfim, então, eu disse a ele que a ausência do SUDIC foi fatal, né, para essa carência e abandono. E aí não é uma crítica partidária, nada a ver. Eu acho lamentável, uma pena, porque são os heróis que dão lá cerca de 15 mil empregos diretos, né? E precisam de incentivo e a prefeitura precisa ter, vamos dizer assim, esse braço também para fazer. A gente, dou um exemplo, o radialista falando de novo muito. A fábrica, o equipamento que seria a Bahia Farma, uma área de 24 mil metros e 5 mil construído, um galpão enorme lá abandonado. Ali próximo aqui, ali do lado direito de quem está. Fui lá olhando, mas está até com a gente, que foi cedida ao município, que a gente queria fazer ali até uma parceria com uma fábrica de leites e tal, que acabou não dando certo, mas aqui certamente vai ter um final bom para aquilo ali. Prontinho. E abandonado, completamente abandonado. 25 mil metros, à margem da Rio Bahia, com 5 mil de área construída, um galpão enorme lá, pronto, e abandonado porque a gente não tem ainda os instrumentos legais para poder se apropriar e dar um destino adequado àquilo ali. Imagina quantos empregos a mais diretos nós teríamos ali. O palco agora para Zé Luiz, né, para ele desabafar também, falar dos gargalos. Marcos já citou aí a questão da invasão, né, que outros gargalos e problemáticas, né, são enfrentadas aí, Marcos? Interessante, Rossane, que infraestrutura ela tem que vir antes da necessidade, né? Na década de 70, houve um projeto do governo do estado da Bahia que foi desconcentrar para concentrar. Desconcentrar a região metropolitana e concentrar nas cidades médias. Então, isso na década de 70, isso foi fantástico, porque Vitória da Conquista recebeu um centro industrial, Ilhéus recebeu um centro industrial completo, gerido pelo SUDIC, né? Simões Filho. Então, tirou aquele peso da região metropolitana, colocou os centros industriais na cidade média. Descentralizou. A Bahia cresceu. Os centros industriais, eles realmente, aquele projeto naquela época deu muito certo. Quando você olha para os dias de hoje, a logística é um problema gravíssimo hoje, né? A energia também, a Coelba vem fazendo um trabalho importante aí, a energia que chega em Conquista hoje, ela, nos últimos 3 anos,
houve uma melhora considerável, mas ainda exige, né? E água. A gente precisa de Que água. é um problema que ainda não foi resolvido, né? Então, assim, essas dificuldades, quando eu falo de infraestrutura, a gente precisa rever isso, né? Porque a Bahia, geograficamente, ela está muito bem localizada. Então, indústrias de 50, portal do 100 Nordeste, empregos, né? 200 empregos, Marco, aqui no nosso estado, para a gente exportar para esses 8 estados que faz divisa com a Bahia, né? E o próprio mercado baiano. Sim. Eu falo assim, você chega hoje no supermercado, você conta de dedos produtos de transformação que ocorrem na Bahia. E isso não pode ocorrer. A gente lembra de épocas da Limba, né, Marcos? Épocas do... É minha época, não. Eu peguei ainda. Época da Limba, época Biscoitos Tupi. Isso. Né? Melhores eu nunca vi. E a Conquista hoje tem uma importante presença no supermercado hoje baiano, mas a gente precisa crescer. A gente precisa ser dono desse mercado, tem que exportar. Então, eu considero, desses 3 itens que eu falei, logística, energia e água, eu acho que a logística hoje é o que mais nos prejudica. Né? Mas aí, o que vocês discutem, né, enquanto associação, para tentar resolver essa questão? Está longe de ser resolvida? Isso resume a infraestrutura, né? A Via Bahia, a duplicação, o eixo Vitória da Conquista, Centro-Oeste, né? O Porto de Ilhéus. A gente precisa dessas soluções o quanto antes, a gente não pode mais. Um ramal da Fiol, né? O ramal Foi da uma Fiol. promessa aí que ainda não foi cumprida e todo mundo ficou na expectativa. Então, a gente, como instituição de classe, né, a associação, a gente vem cobrando a questão do viaduto, tanto o viaduto do Centro Industrial, como o viaduto de Itambé, que foi agora, acho que foi publicado e vão sair esses 2, né, Marcos? Só vendo, né? Só vendo. A gente acredita. Eu acredito também. A gente teve uma participação muito importante do presidente da FIEB, Carlos Henrique. Isso. Junto com... Esse é interessado. Carlos vem dando um apoio muito grande. A gente conseguiu, junto com o Carlos e o deputado Eduardo Salles, também. Fizemos um pleito lá onde 52 deputados de forma suprapartidária, deputados de várias bandeiras, assinaram. Tem que ser assim, né? Não, a gente não Tem que pode. ser assim. Eu acho que a gente tem... O empresário, ele errou muito. Eu acho que a gente também tem que participar. Eu acho que quando a gente procura o político, ele quer escutar. E a gente ficou muito tempo omisso, né? omisso. E daí a força, Sem da provocar, associação, né? Então, a gente faz uma meia-culpa, mas eu acho que a entidade de classe, ela precisa ser resgatada. E nós da Envic, a gente vem lá com todos os industriais, a gente vem muito preocupado com isso, e a gente vê o empresário cada vez mais preocupado em poder dar sua contribuição, a sua experiência para o Estado. Então, eu acho que a gente tem avançado, o Estado em si quer essa aproximação, e eu vejo com bons olhos. A gente sabe das dificuldades, né? A gente espera que esses viadutos saiam logo. Conquista precisa, essas amarras têm que ser desatadas, né? Com certeza. Ô Zé, essa sua fala sobre as entidades de classe, né? A gente precisa fortalecer a cultura associativista aqui na nossa região, né? E é muito interessante sua fala também, Marco, quando você vem direcionar justamente a responsabilidade dessas ações, né? Zé acabou de informar que o principal gargalo, na verdade, é a infraestrutura. E isso não se resume só à Vitória da Conquista, mas isso se resume ao Brasil, né? O que a gente chama de custo Brasil. Produzir no Brasil é muito caro por diversas situações, né? Carga tributária, logística. Um exemplo, no agronegócio nós somos aí o principal produtor mundial, só que a gente peca justamente na questão da infraestrutura, né? Então é muito caro para se produzir no Brasil. E, por outro lado, também, quando você traz aí, Marcos, esse caso aí da Tibum, são 70 empregos gerados, né? Então, isso daí é injetado na economia, de forma direta, mais de R$200 mil por mês, só de salários, na economia de Vitória da Conquista. Então, para o empresariado, essa folha de pagamento também não é fácil mantê-la, certo? Ainda mais com todos esses outros custos que a gente acaba... trazendo aqui. Então, assim, a gente, nessa situação em que a gente está falando sobre
associativismo, a gente precisa ter, Marco, instituições fortes na cidade, e a gente precisa ter a união dessas instituições, como a gente estava conversando nos bastidores aqui. Então, a gente já teve situações anteriores em que a gente tinha aí a união dessas instituições, em que tínhamos representantes de cada segmento na instituição, que era o Movimento Pro Conquistas, né? Nós tínhamos representantes de cada segmento. E aí o setor privado, né, pautava as ações aqui na nossa cidade, né, junto aí com o poder público. Então a prefeita, como ela vem da iniciativa privada, então ela tem total interesse, né, de ouvir o empresariado nas suas demandas, né. Então a gente precisa fortalecer as instituições para a gente conseguir pautar o desenvolvimento aqui na nossa cidade. Tem total interesse e tem entendimento, isso é que facilita muito, né. A prefeita, por ser oriunda do setor empresarial, tem essa facilidade e a crença, e eu não posso me queixar. Assim como não posso me queixar também do apoio das entidades que você citou. Né? Sejam elas essas não governamentais, como o Proconquistas, o Conselho Consultivo, né? Foi tão importante e atuante na época de ESE e continua auxiliando agora no governo Sheila. Mas tem uma coisa que Conquista tem e que nenhum lugar tem, não é só o clima, não. Né? Aliás, nós fizemos uma pesquisa para fazer o Plano Municipal de Turismo, que Conquista não tinha, e o turismo está aí hoje, é uma das bandeiras dessa plataforma. Aliás, a responsabilidade da nossa secretaria, e é bom para a gente isso. E o Conselho também está forte, né? O Conselho de Turismo, Contur. Olha, é isso que eu ia dizer, das bandeiras. Eu fiquei muito... Eu confesso que no dia da posse, dia 1º de janeiro, lá em Bom Doce, lá no Gran Hall, quando a prefeita, no discurso, disse que a bandeira dela dos próximos 4 anos era emprego e renda e desenvolvimento econômico, eu disse, olha aqui, responsabilidade. É o melhor programa social que existe, né? Geração de emprego. Eu acho que ela está certíssima, e é a origem dela, né? E repetiu isso na nossa reunião no dia 2, interna, entre os secretários, e vem falando aonde ela vai. Teve aqui num podcast aqui onde ela ressaltou isso, aqui mesmo, nessa cadeira. Então, a nossa responsabilidade é grande e a gente está, por conta disso, até revendo o orçamento da secretaria, etc., compartilhando com os colegas. Mas, olha, quando eu falei do turismo e do Plano Municipal de Turismo Sustentável, feito em parceria com o SEBRAE, eu digo, não posso me queixar. Além do reconhecimento empresarial, o Sistema S é o parceiro principal, são os dois braços da nossa secretaria. Falando do SESI, do SENAC, do SEBRAE, do SESC, da FIEB, do SESC Senat, todos, né? Na maioria, coincidentemente interessante, tudo mulher, viu? Tudo mulher. Tudo mulher. Que dirige esses negócios. E sou danada. Mas, enfim, e eu lá no meio. Mas, então, são os braços fortíssimos. Mas Conquista. E na enquete, para fazer o. Lembrando também que é a nossa gestora, né? E lógico, né? Tem a sala da mulher empreendedora, né? Na pesquisa de opinião sobre as coisas que remetem à cidade, de identificação da cidade, porque foram mais de 500 entrevistas, que é um número altamente significativo, feito pela Criarum, uma empresa de Salvador especializada na área de turismo. E fiquei impressionado com o primeiro e o segundo lugar. Né? Que vai gostar é Marquinhos, que está aqui. O primeiro lugar, como não podia deixar de ser, qual é a maior referência que você tem de sua cidade e tal? O frio. A Suíça baiana, o frio. Isso para mim também não foi gravidade, mas eu juro que pensei que em segundo e terceiro viriam café, agora o biscoito, etc. E tal. Veio o Festival de Inverno Bahia. Isso é sentimento de pertencimento e de projeção, é cultura da cidade. Né? Então, um evento privado da Rede Bahia, de sucesso, que eu me orgulho de ter participado desde o Festival de Verão, da criação do Festival de Verão lá em Salvador e do Inverno aqui em Conquista. Isso é muito bacana, mas é geração de emprego, é hotéis lotados, restaurantes, etc. Então, enfim. Mas isso tudo está atrelado a uma outra coisa, que vão chegar aqui na nossa conversa, do nosso tema. Localização geográfica. Conquista é ímpar nisso aí. Não é à toa, né, que agora o turismo, a partir do aeroporto Glauber Rocha, virou o portal da Chapada. Eu quase apanho quando fui falar isso uma vez. Tive que sair pedindo desculpas aos municípios todos ali, né, quase apanho. Peguei Xangai, botei do lado com o Xangai com o violão, fui comigo nessa cidade toda, né, para poder a gente pedir desculpa para Ibiquara, para Sussuarana, para Barra da Estiva e principalmente Mucugê. Só que a ideia era essa, digo, olha, gente, a partir do aeroporto não é tirar Ibiquara, tirar Barra da Estiva ou mesmo Lençóis. É porque você chega em Mucugê muito mais rápido, confortavelmente, muito mais bonito por Conquista do que por Lençóis. Então é assim. E é por conta disso que há 3 anos, quase 3 anos, nós fomos procurados por um japonês de 84 anos, hoje, professor Kanji Kato, especialista
em feiras, né, e outlets, né, como no Ceará, na Paraíba, no Fortaleza, Goiânia, etc., e outros lugares fora do país, trazidos por um professor, o ex-professor da universidade, professor Afonso Baltazar, muito representante, inclusive, da Consultoria, para instalar aqui um polo têxtil, que, uma vez efetivado, Zé tem esses números, participou dos números de reuniões, a gente dará 8 mil empregos direto. Esse projeto foi todo custeado, os seus estudos de viabilidade pela Secretaria, melhor dizendo, pela Prefeitura, com apoio imediato, em contexto da visão empresarial da prefeita Sheila, através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, em parceria com a Fundação de Pesquisa e Amparo, a FAEP, né, do professor Almir Eloy, especialista no âmbito, precisava ter uma entidade para respaldar. Foram investidos quase R$1 milhão nisso aí, a Prefeitura não botou mais nenhum dinheiro disso, agora é com o empresariado. Esse petardo está em fase agora de mudança de área, porque o entendimento privado, de alguma maneira, não chegou a um acordo. Foram disponibilizados 6 áreas, 6 belíssimas áreas. Precisamos de 500 mil metros quadrados para a construção de uma área construída de 110, 120 mil metros. Já está definida essa área? Não? Já. Aí agora, isso que é bacana, porque ela foi escolhida previamente pelo professor Kanji e seus parceiros privados, próximo à Polícia Rodoviária Federal, até porque ele era 7 quilômetros do aeroporto e 7 de Conquista, perto do parque logístico ali dos meninos ali, né, da Prates. Mas, enfim, agora mudou. E entrou e ficou mais, eu não diria mais fácil, mas ficou mais viável, porque o sócio, o dono da área, que é uma área de mais de 1,5 milhão de metros, 1 quilômetro após a entrada do Pradoso, ou seja, quem vai para Nagé, entrou com o terreno, entrou como sócio, né, como terrenista, como a gente chama. Então, viabilizou já aí, né, vamos dizer, aí 30, 40 milhões que seriam investidos e não vão ser mais precisos. E uma localização excelente, né? Excelente. E os empregos ali, a prefeita brincou outro dia, disse, olha, eu gosto muito, eu vibro muito quando você fala de 8 mil empregos para a Conquista, né, empregos diretos, né? Eu estou falando de costureiras, de oficiais, de pessoal de máquinas, enfim, áreas de restaurante, galpões, são 2.400 boxes, a gente pode falar isso outro dia, senão toma muito tempo. Mas ela disse, olha, quando mudou ali para ali agora, os funcionários serão do Iguá, né, de bate-pé, privilegiar uma comunidade, da Gameleira, botar a turma de Elobá, né, para trabalhar, de Anagé, né, Laranjeiras, de todo mundo. É isso aí, a mão de obra básica é essa. E isso é interessante. Olha como é a nossa carência também, é que Zé vai concordar comigo, imagino. Empregos existem, falta mão de obra qualificada. Então, se o polo estivesse hoje pronto e construído para começar segunda-feira, não tínhamos como fazer, porque nós não temos 3 mil costureiras, não temos 2 mil operadores de máquina, mais não sei 1.500, não sei o que lá. São 8 mil empregos diretos que se avizinham numa área privilegiada, toda plana, e que nós já estamos lá, está toda limpinha, em breve estará já identificada, né? Vem aí o próximo evento e tal, e teremos o prazer de levar a prefeita para que ela conheça de perto, ela sabe onde é a área, aprovou também, porque ela tem que dar o aval, evidentemente, em tudo que a gente está se movendo. E eu tenho a alegria de dizer que, além de investidores locais que já estão com a gente desde de sempre, de lá de trás, empresários, inclusive, lá do Centro Industrial, alguns deles, agora o pessoal do Rio, São Paulo e do Rio Grande do Sul chegou. E eu acho agora é um caminho sem volta. Graças a Deus. Eu já pude presenciar, a Isa também pode até trazer a experiência dele, já pude presenciar algumas discussões a respeito do polo industrial, especificamente sobre o segmento têxtil, de que é um dos segmentos que mais poluem o meio ambiente, né? Especificamente o uso intensivo de água, né? Só que quando a gente vai estudar um pouco mais, a gente consegue identificar que, com a tecnologia que existe atualmente, em muitas situações a água que é captada e utilizada no processo produtivo, ao final desse processo, a água sai até mais limpa do que ela foi captada. Deixa eu concluir, porque senão eu quero que o Zé participe mais um pouco sobre essas coisas porque ele acha disso. Mas dar um exemplo disso que eu preciso ser claro. A gente está usando a expressão polo têxtil. O que será um polo têxtil? É um outlet grande a céu aberto. Mas olha o nome do projeto, o nome foi dado pela prefeita, a sensibilidade feminina. Feira da Moda Conquista. Feira da Moda Conquista, não é de Conquista. Feira da Moda Conquista. São 30 municípios envolvidos. Né? Então, quem disse que... Primeiro que as marcas não precisam mais de água. Zé pode me corrigir. As marcas não precisam mais de água e poluição zero.
O algodão vai vir de É onde? isso, Vem a do Iuiú. matéria-prima, né? Vai vir de Guanambi, vai vir do Iuiú. A matéria-prima, nós estamos falando aqui, de tudo. Você sabia que tem uma fábrica em Macaúba, acho que dá 300 empregos direto? Tem um em Caetité, do meu amigo a Zama, a Fortiori, eu gosto de dar o nome, que ficou preocupadíssimo quando a gente falou isso, pensando. Eu digo, rapaz, você vai ter 800, rapaz. Ele veio preocupado, mas já comprou não, que ninguém vendeu, mas todo mundo reservou. Temos 400 e tantas reservas de boxe já, e galpões. E vou finalizar dando um exemplo, quando eu olhei essa camisa aqui, dizer para falar, pra você ver a variedade das coisas. A Zama, esse cara que faz lá, faz os abadás da gente, tudo, os blocos, essas coisas todas. Eu digo, a Zama, deixa de ser burro, deixa de ser bobo. Você tá com 400 empregados, você vai ter 800, pô. Então, e ele já reservou o galpãozinho dele, que ele não é bobo nem nada. Então, é diferente. Então, são 30 municípios, inclusive a região de Espinosa, Minas Gerais, o pessoal Afonso rodou isso tudo aí. Rodou mais de 300 municípios. Eu estou falando da camisa aqui porque um cara, um indivíduo, um empresário que reservou um galpão, cara, eu estou falando de 2.000 metros de área, que os boxes são pequenos, são 50, são 14, 12 metros, 20 metros, tem várias modulações, né? São 2.400 boxes. Ele comprou um galpão, aí eu disse, você fabrica o quê? Ele disse, eu vou ficar sentado lá com meus computadores para botar essas marquinhas assim, nas blusas né? De quem vende pano, de quem vende camisa, de quem vai vender blusão, quem vai vender... Ele faz isso. Ele tem Então uma é um segmento altamente Ele já tem uma empresa né? dessa, próximo ali ao Ibis, ali, não quero nominar porque ele não está autorizado. Um cara jovem que me procurou. Ele disse, eu quero esse galpão aqui, que eu vou meter lá umas 10 máquinas dessa que eu tenho, que eu só vou fazer isso aqui, esse azinho aqui. Justamente, a tecnologia e a inovação trazendo resultados aí para as demandas. Ele não vai fabricar nada, mas ele vai botar a sua etiqueta que você quer. Olha a variedade que nós estamos, que coisa auspiciosa que está para acontecer. Ou seja, esse desenvolvimento aí vai extrapolar eu queria que ele falasse. De Vitória Conquista. Dá um spoiler aí da tecnologia que você está trazendo aí. Você é fechinha. Completando o que Marcos falou, a sustentabilidade hoje não se constrói um investimento desse porte sem pensar em sustentabilidade. É isso aí. Então, as indústrias hoje, a principal preocupação hoje é de você colocar produtos no mercado. Né? Um dos projetos nossos, da nossa indústria, é ser totalmente sustentável. Então... eu não tenho dúvida que hoje o empresário brasileiro talvez é um dos... Eu acho que é o país que mais recicla. E a gente vê a preocupação nos diversos segmentos da indústria nacional, a preocupação com sustentabilidade. Não se faz nada hoje pensando 5, 10 anos em você montar um negócio que pode trazer algum prejuízo ao meio ambiente. Isso ficou para trás. Fiscalização atuante também, né? Que não lhe dá alvará para você fazer. Então, qualquer negócio hoje que você vai montar, sustentabilidade é a palavra que primeiro surge ali de preocupação do empresário. Zé, a INVIC, né, é uma instituição tradicional, mais de 35 anos. Sim. E você assumiu ano passado, né, a presidência, o seu mandato vai até 2029. Efetivamente, quais projetos estão na mesa ou estão em andamento para fomentar aí o setor industrial, você, dentro da sua gestão? O que a gente tem aí? O grande desafio nosso, a gente tem hoje solicitação para empresas, indústrias em Vitória da Conquista, praticamente diário. O que a gente precisa hoje é de uma política estadual, né? A gente já vem conversando sobre como resolver o problema do nosso parque, né? A gente tem um equipamento da década de 70. A gente precisa de um novo parque industrial, né? Então, esses assuntos estão sendo pautados, né? A preocupação, como o Marcos falou, o privilégio da área de Vitória da Conquista, a área logística de Vitória da Conquista, né? A posição geográfica. Isso eu vejo que para o futuro a indústria conquistense vai crescer muito. Agora, nós vamos ter que resolver essas demandas de ocupação de área, de solo, a questão junto com o Estado, né? Ou partir. O interior de São Paulo hoje, o centro industrial privado já é uma realidade hoje em São Paulo, Minas Gerais, sul do Brasil. É uma possibilidade também de a gente começar a ir para o estado do Ceará hoje, ele já não administra mais centro industrial. Já é uma iniciativa privada. Então, isso indo para a iniciativa privada, a coisa anda mais rápido.
Então, é uma tendência dos estados até entregar isso mais, talvez até no âmbito municipal, Marcos. Né? Então, isso a gente vai estar discutindo. É uma coisa que leva algum tempo para amadurecer, mas eu penso que o caminho são centros industriais municipalizados ou privados. Então, o próprio setor privado se organiza. Já se tem regulamenta estados ali, né? do Brasil bem avançados nessa questão. O Ceará é um deles. Olha, o Ceará é referência em educação através de Sobral, né, que me lembro da época do prefeito Wesley, que a prefeita Sheila tem dado continuidade através de parcerias com a Secretaria de Educação, de tamanho sucesso, né, que uma referência em tecnologia é o ITA, o Instituto Tecnológico da Aeronáutica. Primeira vez que vai ter uma faculdade, uma universidade, não sei bem, ou um centro de tecnologia fora de São José dos Campos, é no Ceará, o ITA. Porque a maioria dos engenheiros que anualmente passam no estudo vem do Ceará. Acredite. Não, naturalmente, não necessariamente cearenses, mas do Maranhão, mas que residem no Ceará, em Sobral, Fortaleza, etc. Isso é um negócio que eu me orgulho como nordestino de forma intensa. Bastante só um adendo, eu vendo aqui o merchandising dos patrocinadores, eu quero agradecer também o apoio dessas organizações, a Envic, a Cevic, né, Raimundo, Zé Luiz, etc. O CDL está precisando de uma revisãozinha nos seus quadros, mas também ajuda de vez em quando. Né? Precisa de uma revisãozinha nos seus quadros, né, o CDL. Mas, enfim, as outras associações estão todas sempre juntos da gente lá na esse Secretaria. Coletivo, né, essa força que faz... Sozinho a gente não faz diálogo, nada. Todos os nossos Perfeito. projetos, até por causa de orçamento. Né? E assim, essas empresas têm esses orçamentos que a gente precisa, que o poder público não tem. O que praticamente, eu faço questão de dizer, o nosso plano municipal de turismo sustentável, Plantures, ele foi 80% pago pelo SEBRAE. Quem contratou a criar rumo foi o SEBRAE. A prefeitura entrou com 20%. E é nosso. O prefeito fez essa entrega ano passado, durante a exposição agropecuária, no maior orgulho. Isso não é só um portfólio bonitinho, não. E eu vou falar do book também do Paulo Teixo, da Feira da Moda. Isso não é só um livro bonitinho, não, como a belíssima revista do turismo que nós vamos divulgar muito em breve, já está sendo divulgado na cidade, que é um outro ponto fortíssimo. Através do Plano Municipal de Turismo Sustentável, nós recebemos o selo Embratur. Imagine, Conquista não existia, pessoal. No mapa, no mapa do turismo, do Caminho do Sudoeste, não existia. Então, não existia por visibilidade, mas para conseguir oficialmente recursos da Embratur, da Baiatussa, da Saltur, de onde quer que seja, da iniciativa privada, não podia, não estava registrado, não existia. Como é que faz? Então, é a mesma coisa. Quando eu apresentei o book da Feira da Moda, com o secretário Ângelo, de novo, ele é um deputado estadual de Feira de Santana, licenciado, e é secretário, um ótimo secretário, muito educado. É evidente que eu não fui sozinho para lá, fui com o pessoal da FIEB, me dando apoio, né, o professor Afonso, né, representando as empresas, etc. E alguns empresários foram comigo na secretaria. E ele botou todo o staff dele lá, foi muito bom. Aí falamos muito. E ele, inclusive, na hora, fez: olha, estou assinando aqui uma liberação de uma área lá para um concorrente seu, no dia e na hora, lá para uma área lá de ampliação de uma fábrica lá no centro industrial, que eu fiquei muito feliz de ver lá. Olha, estou assinando aqui uma liberação de uma área, uma outorga lá para uma área. Quando ele recebeu o book, que ele folheou e olhou, foi um ato falho até. Ele olhou assim para uma pessoa, acho que é uma secretária mais próxima dele, um assistente, um auxiliar, e disse: como é que Feira não tem um negócio desse? Né? E olha que Feira tem um parque industrial. Sim. Né? Feira tem um parque, vocês estão lá, né? Também, né? Vocês têm um parque industrial. O Distrito Industrial do Subaé, né? Grande. Tomba, Né? no bairro Tomba. Então, enorme e tal. Quer dizer, eu acho que nós temos aí a faca e o queijo, precisando só regulamentar essa organização a que você se referiu. Unir as forças, né? Unir as forças, provocar os nossos representantes legais, aí eu estou falando de todos os deputados, de forma suprapartidária, todos eles, Fabrício, Valdenor, Zé, Raimundo, os vereadores que estão chegando, né, os novos, etc. Todo mundo junto, como eles têm até fazendo justiça, se irmanado nessas questões aí de Via Bahia, o Jorge Sola esteve aqui naquela reunião que nós fizemos no Senac sobre isso, com a presença da prefeita, enfim. E a gente sair daquele negócio, essa expressão é meio chula, né, mas eu gosto muito de usar, sair do somebody love,
né? E ir para a prática para poder a gente ter um centro industrial do porte e do tamanho que essa cidade merece. Vamos aqui, Hugo, muitos aqui, né, elogiando o bate-papo, elogiando os convidados, né? Esse tá bem importante. E tem algumas perguntas, vamos fazer um ping-pong, porque nosso tempo, né, já Tá está quase. chegando, né? Olha só, acho que para Zé, muitas perguntas aqui para Zé Luiz, como as indústrias locais estão se adaptando às novas tecnologias e à indústria 4.0? Vamos fazer bem enxutinho, né? Porque senão a gente não consegue atender a todos. Fala do equipamento aí que você vai lançar aí. Tecnologia e desenvolvimento é o caminho. A gente tem automação, você não pode hoje pensar em produzir sem produzir com custo baixo. Automação é custo. Então, o nosso grupo está hoje, vai lançar agora na Index uma empresa de tecnologia e desenvolvimento, que é a IT Faber, uma fábrica de robô voltada para automação. Desenvolvida aqui? Desenvolvida 100% em Vitória da Conquista. Bacana. É um fato assim inédito no Nordeste, né? Uma indústria voltada para a tecnologia. E isso nos deixa com o coração cheio de alegria, né? Porque não é fácil você empreender nessa área, mas é possível, né? Então, isso está na agenda aí da Envic, né? Outra pergunta de Maria Lúcia, boa noite. Quais setores têm puxado o crescimento industrial nos últimos anos? Acho que quais setores, enfim. Não sei setores. Quais os segmentos? Segmentos, né? Da indústria, Dentro do segmento indústria, quais setores? A indústria conquistense, ela cresce de uma forma geral. Agora, a indústria de saneantes e a indústria plástica, ia falar isso, ela tem uma participação maior no mercado. Tem um salto enorme. Então, a indústria de saneante e plástico tem uma participação maior no volume e na exportar o know-how conquistense. Você tá também, papelão também, né? Porque hoje com o comércio eletrônico tudo é papelão, não pode tudo é esquecer, entregue, né? Nunca a DAS fez uma seleção e em apenas uma semana foram 600 inscritos através da nossa Secretaria do Banco de Currículo e 200 empregos diretos em menos de 10 dias. Perfeito. É outra coisa importantíssima. Zé, outra pergunta aqui, ó, o Sidney, que está nos assistindo. Há programas para apoiar startups e pequenas empresas que possam se conectar às grandes indústrias? Perfeito. A indústria, o industrial, ele nasce pequeno. O sonho de ser industrial, o chão de fábrica, a ideia de produzir algo é pequeno. A indústria de pequeno e médio porte, isso vai estar sendo discutido e a ocupação dessa indústria vir para a zona urbana, onde facilitando cada vez mais o empresário a iniciar um pequeno negócio. Não existe, uma indústria não nasce grande, principalmente a indústria de transformação no Brasil, ela nasce ali de 2, 3 funcionários, 4, uma padaria que depois se torna uma grande empresa, né? Uma serralheria e até uma indústria de transformação. Então, é um projeto municipal de grande importância que trazer essa indústria de baixo impacto para a zona urbana. E isso eu acho que isso vai dar uma condição de empreender, de crescer o empreendedorismo na nossa cidade. O Aurélio Schomer, um nome aqui meio alemão, oportuno debate com debatedores altamente qualificados, viu só? Elevou o nível, né, do podcast aqui, certamente com os anteriores também. Trade certo, o que vocês enxergam como a maior oportunidade econômica para os próximos anos? Bem amplo isso aí, né? Mas a gente vai tentar, numa frase, Zé. Você tem essa visão aí, esse entendimento? Hoje se fala muito em inteligência artificial, né? Mas eu acredito que a ideia, a criação, isso não vai perder. Nada substitui o talento. Nada substitui o talento. Eu acho que o talento, a dedicação, o amor, a paixão pelo que se faz é o segredo do sucesso. Marcos. Conquista é a terra das oportunidades. Essa é a terra das oportunidades. O Marcos é bom de frase, viu? Viu só que o portal do... da Chapada que pegou deu problema. Enfim. Essa publicidade das oportunidades, mas acho que a pergunta é bem ampla, eu acho que o Zé antecipou.
inteligência artificial, adaptação, qualificação e atualização, sem perder o foco nas pessoas. As coisas só funcionam através das pessoas, entendeu? Então, nada substitui, a frase da Rede Globo. Né? Nada substitui o Prêmio Profissionais do Ano, nada substitui o talento, e a Rede Globo é muito feliz nisso aí. Né? Por uma coisa que eu queria fazer um registro, o Zé Luiz usou uma expressão, deu um título de um evento, e passou meio batido aqui entre a gente. Eu quero ressaltar, Index é uma feira da indústria que vai acontecer em Salvador, no Centro de Convenções de Salvador, de 27 a 29 de agosto agora, 27 a 29 de agosto, agora daqui mais 15 dias, que não é setorial, são todas as indústrias da Bahia, apoiado por todos os sistemas, Sebrae, Senac, a FIEB é o grande anfitrião, não? E, para nossa alegria, e com o apoio da prefeita, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e a Prefeitura de Conquista como um todo, e com parceiros privados, vai estar, inclusive Dona Santa, que está aqui, que está ali, eu faço questão, eu sabia que esse eu podia citar. Isso. Mas deixa eu citar um café também, claro. Um café Canto do Vale. Que tá, muitas vai marcas, com a gente, né? Empresas queridas. A Copmac vão estar com a gente também, nós vamos estar expondo lá. Então, e para nossa alegria, a Antônia, minha querida parceira do SESI, até hoje, até ontem, além das centenas de indústrias que vão ter lá e milhares de pessoas, estimativa de 30 mil pessoas por dia, que visitam o evento de quarta a sexta de agosto, único município com stand até agora é a Vitória da Conquista. Então isso nos honra muito. Eu quero agradecer aqui primeiro a abertura. De mandar beijinho. Quer dizer, não, para quê? Porque pela abertura do espaço lá. É só indústria. Só vai ter indústria. Aí vocês, o que é que nós vamos fazer lá? Tentar atrair indústria. Então, a prefeita vai para a abertura da feira, dia 27. Nós vamos ter lá um lounge. Nós fizemos um stand lá de 36 metros quadrados. São 4 pequenos stands de 12. De 3 por 4, coisa assim. Ou seja, são 36 metros, 9 por 4. Não interessa. 36 metros quadrados, enorme. Onde nós vamos ter lá do lado o café. Vamos ter o biscoito, na capital do biscoito. A Copmac chancelando tudo isso junto com a gente. E vamos estar lá com nossos materiais do turismo, material do polo têxtil, é maravilha esse diálogo. Os folders e a prefeita lá convidando, né, com o apoio desses parceiros todos que vão estar lá, da indústria, tenho certeza, que vão estar lá, outros grandes empresários aqui da região e do Sudoeste como um todo, para atrair, para que venham para a Conquista, porque aqui o empresário, diferente de outras épocas, é recebido com tapete azul, vermelho não, azul. Olha só. Elogios, né? Vários aqui. A Larissa Novaes está nos assistindo, Nilza Amorim, Cláudia Pessoa, Ana Paula Nogueira, todos elogiando, batendo palminha aqui para o nosso podcast, nosso bate-papo. E para encerrar, Zé, uma última pergunta aqui, da Ana Júlia. Quais são hoje os maiores desafios para já falamos, atrair indústrias para a região? O maior desafio é a questão de logística, é a questão de espaço. Nós temos mão de obra. Conquista é uma cidade que as pessoas buscam para empreender, né? E o desafio maior é a gente mesmo criar infraestrutura. Eu acho que esse é o desafio nosso, municipal, Estado, entidade de classe. A gente tem que trabalhar muito forte nisso. Conquista tem indústria há 70 anos. Então, assim, nós temos que preparar a indústria do futuro. Verdade. Né? A indústria do futuro tem que ser preparada por essa geração que está aqui. E isso nós não vamos medir esforço para conseguir criar infraestrutura para que nossa cidade possa crescer, desenvolver, gerar renda, né? Eu acho que o desafio maior do empresário é esse, é gerar emprego. Isso mesmo. Agradecer os nossos parceiros, né? Novamente, a CEVIC, Associação Comercial e Empresarial de Vitória da Conquista, a ENVIC, Associação das Indústrias de Vitória da Conquista, a Vita Saúde, a Uro Hemodiálise, Dona Santa Biscoitos, Box 111 hoje, né, brindando os nossos convidados, a WL Agência de Viagens, e agradecer aos nossos, né, convidados, debatedores. Só mais um, eu queria parabenizar você, Rossane, pelo canal, pela Link News, por essa oportunidade de a gente poder estar aqui discutindo, né, discutindo o futuro da nossa cidade. Eu acho que isso é importante, a gente tem que estar pensando no futuro sempre, né? E você, o Hugo, estão de parabéns por permitir esse canal aqui para que vários setores possam vir aqui expor, né, as necessidades e pensar cada vez mais no nosso município, no que é melhor, né, para a nossa população. E dizer que o espaço também está aberto, né? A gente está no Instagram, temos o blog também, Link News, além de estarmos aqui na plataforma YouTube. E a ideia é essa mesmo, Zé, abrir esses espaços para diálogos, para fomentar, né, novas
possibilidades, né, em todos os âmbitos, né? E o Hugo trouxe esse podcast aqui que achamos salutar, né, entrar na pauta da Link News. Já partindo para as considerações finais, né, pegando um comentário aí do nosso ouvinte, ele falando sobre a questão das startups, né, como é que faz. Aproveitando aqui para informar que o Sebrae tem um programa muito interessante, Rossani, que é o Empretec voltado para startups, né? O Empretec é uma imersão empresarial que o Sebrae faz, que você, durante uma semana, também já fiz, né? Somos empretecos, né? Durante uma semana aí você disponibiliza 60 horas, né? Então, de segunda a sábado, você vai disponibilizar 60 horas. Aguentar ficar Aguento não. nessa imersão, não. E voltado aí para... Como é? TDAH, né? TDAH. Voltado aí para Parece que tem startups, junto com né? o toque, misturado com toque, imagina. Mas é um projeto interessante. muito Todos bacana. que participam voltam, né? Realmente. Muito bacana. É, E assim, Sebrae esse é nosso mestre. podcast é justamente a criação de conteúdo local, né? Então a gente discute muito isso porque as pessoas que acompanham, elas querem ver conteúdo local. Então quer ver o sócio proprietário da TU, quer ver o secretário de Desenvolvimento Econômico do município falando sobre o que a gente tem de bom aqui em nossa cidade. E a ideia é a gente trazer nesse bate-papo aqui, que é curto, né? Mas é um bate-papo que passa rápido, né? Durante uma hora a gente discute sobre várias coisas, justamente trazer esses casos de sucesso de cada segmento empresarial aqui da nossa cidade. Então, sempre trazendo também iniciativa privada com o poder público para a gente discutir soluções e iniciativas interessantes para todos nós, né? Como eu sempre digo, né? A gente conseguindo fortalecer a economia local, todo mundo vai ganhar, né? Porque a roda da economia vai girar. Então, todo mundo vai ser beneficiado. Olha, vocês estão de parabéns. Eu sou suspeito por ser, primeiro, muito amigo da casa. Colunista da Link News. Colunista da Link News, parceiro da Link News, amigo de Rossani de longa data e colega também de jornalismo, de radialismo. Você, Hugo, pelo comando e coordenação desse podcast. Mas tudo aqui se resume numa coisa, a seriedade, as intenções e a seriedade do projeto. Então, o que mais você tem hoje em dia, infelizmente, eu sou radialista, administrador de empresa, mas essencialmente radialista, o Rossani é jornalista, sabe do que eu estou falando, são assessorias de imprensa disfarçadas de jornalismo. Infelizmente, infestado em todos os ambientes, televisão, rádio, os famigerados, né, redes sociais, né, rede social, que falei seu Domênico de Masi, né, deu voz ao escondido, deu voz aos inocentes, aos humildes e aos que estavam afastados, né, das possibilidades, mas deu voz ao maldoso, deu voz ao interesseiro, ao falso, ao mentiroso, né? Então isso é muito ruim. Então, quando faz um negócio desse de qualidade, eu brigo muito por isso, né, nos meus comentários, nas minhas participações, mesmo nos momentos dos programas esportivos, ou mesmo de música que faço aos sábados, para que a informação seja checada, rechecada e que tenha sempre os dois lados. Isso é um trabalho essencial do radialismo e do jornalismo sério, como vocês fazem aqui, prestando serviço a uma comunidade séria que merece isso aí. Porque o que mais tem hoje, infelizmente, é assessoria de imprensa, inclusive às vezes redes, hoje, infelizmente, há serviços de A ou B com interesses, infelizmente, não republicanos. Isso é muito triste. E por falar em prestação de serviço, a gente quer registrar aqui, agradecer a Marquinhos, que é o nosso diretor, ele que faz ali os cortes de câmera, Alvino, né? Está acompanhando aqui, Zé Luiz, faz parte, né, da equipe aí da Envic, Bianca está sempre aqui nos bastidores também. E agradecer vocês novamente por ter aceitado o nosso convite, um debate bem rico, né? Isso. E abre portas para que vocês voltem, né? A gente não conseguiu esgotar. Alegria A voltar ideia aqui. é essa. Depois Ficar a com gente quer vontade discutir aí o caso de sucesso da TU, né? Exato, específico mais aí, inclusive essa coisa Organizadas da aí de Vitória da Conquista, essa né? inovação aí na volta da feira, né, do evento, do Index. dizer pra gente aí, Isso, vamos. né? Tem um brinde que a gente sempre faz ao final do programa, Então né? pega ali o meu... É o não é brinde agora com não, né? aqui é água. então tá. Água é vida. Então, vai. Água. Bora com a água, então. E aí a sugestão a gente dá sempre aos convidados, para quem vai esse brinde, Marcos? Vitória da Conquista, não tenho a menor dúvida. E nesse caso aqui, os valentes e briosos empresários, em especial, como no dia de hoje, do Centro Industrial, que precisam demais do nosso apoio, inclusive de incentivos fiscais. Maravilha, Zé Luiz, para quem o brinde? Esse brinde vai para Deus, porque a prosperidade e conquista está na fé do seu povo. Bacana. Então, esse brinde vai para nosso bom Deus, que permite a gente estar aqui hoje. Verdade, Zé. Saúde. Ser grato sempre, né? Sempre. É. Vamos lá, então, um brinde? Ok. Com água, viu?